Olá! Então, hoje trago aqui uma convidada muito especial, a minha colega Natália, para juntas lhe falarmos sobre um problema muito sério, muito importante e que tem sido o principal motivo pelo qual as pessoas nos têm contactado, não é verdade? É verdade. Vimos falar de infertilidade e vimos mostrar como é que a medicina chinesa lhe pode ajudar e muito a resolver as questões relacionadas com a fertilidade. Então, se o assunto lhe interessa, fique connosco nos próximos minutos. Então, primeiro de tudo, Natália, queria agradecer-te por teres aceito o convite de estar aqui a trazer este tema. E eu convidei-te, sobretudo, porque tem sido contigo o maior número de casos que temos de infertilidade. Neste momento, é uma grande porcentagem das tuas consultas. Eu penso que sim. Está destinada a casos de infertilidade, não é verdade? Acho que uns 70% dos meus casos estão hoje em dia voltados para a questão da fertilidade, sim. Então, ninguém melhor do que a Natália, então, para ajudar-nos aqui a esclarecer esta situação. E primeiro, a primeira pergunta, antes de entrarmos concretamente onde é que a medicina chinesa pode ajudar, é o que é a infertilidade para a medicina chinesa? Okay. Que é ligeiramente diferente. É ligeiramente diferente da definição que nós temos a nível de medicina ocidental, embora mesmo a nível de medicina ocidental eles estejam a alterar um bocadinho mesmo a própria definição de infertilidade. Basicamente, pronto, vou começar pela medicina ocidental. Infertilidade seria a dificuldade ou não conseguir engravidar dentro do período de um ano a ter relações sexuais desprotegidas. Basicamente, é essa a definição. Se ao fim de um ano tentar engravidar e não conseguir, é declarado que há um problema de fertilidade. A nível de medicina chinesa, no entanto, considera-se infertilidade o não conseguir sequer levar a gravidez até ao fim. Portanto, casos de abortos espontâneos, etc, etc. Portanto, não conseguir levar essa gravidez até ao final também é considerado uma questão de fertilidade ou infertilidade, no caso. Portanto, abrange um bocadinho mais o período... Todo o processo, não é? Desde a concepção até o bebê estar cá fora em boa saúde. Considera-se tudo. Muito bem. A sensação que temos hoje, que era uma coisa que gostava que falasses, é que a infertilidade tem vindo a aumentar, não é? E nós sentimos isso até pela quantidade de pessoas que procuram. Então, o que é que tu achas? O que é que os dados dizem, digamos? Que a infertilidade realmente tem aumentado ou só se fala mais do assunto? Primeira questão. As duas coisas. Fala-se mais e, efetivamente, sim, tem vindo a aumentar bastante. Pronto, existem várias causas possíveis para que isso aconteça. Muitas delas é voltada para fatores que são perfeitamente controláveis por nós, como é o caso da alimentação, como é o caso do sedentarismo, o estilo de vida, etc, etc. Muitas nós não conseguimos controlar tanto, mas também temos alguma responsabilidade nesse assunto, que é no caso da poluição ambiental, por exemplo, que também dificulta bastante a nível de fertilidade. Alimentação, sedentarismo, tabagismo principalmente também diminui muito a fertilidade, chegando até quase 50% melhores ou piores hipóteses de engravidar, tanto para homens como para mulheres, que fica bastante claro que fumem têm 50% mais dificuldade de conseguir engravidar por causa desse hábito. Álcool bastante semelhante e lá está, fatores do dia-a-dia, uma alimentação não tão saudável, não tão rica, não tão nutritiva, também podem vir a dificultar imenso a gravidez. Interessante essa questão do tabaco, não é? A gente sabe que não é bom, não é? Mas é mais um motivo, não é? É mais um extra. É mais um extra. As pessoas realmente abandonarem esse péssimo hábito. E já agora que falaste nesta questão dos homens e das mulheres, quando falamos de infertilidade, não falamos só de mulheres. Não, de todo. Não é? Eu acho que isto já começa a ser mais óbvio, mas o facto é que pelas consultas que tens, normalmente são as mulheres que vêm, não é? Sim. Tenho alguns casais que vêm procurar em conjunto, o que é excelente, e cada vez mais eu acho que os homens estão a tornar-se cada vez mais receptivos e cada vez mais interessados em resolver as questões, porque a verdade é que a nível de
infertilidade é 50% para cada lado, não é, as mulheres não são mais ou menos afetadas do que isso, do que os homens. Dentro de um casal há 50% de possibilidade de cada um, não é? Entre homens e mulheres. Portanto, não é uma coisa só de mulheres, mas sim joga um bocadinho pelos dois. É mais comum as mulheres virem procurar, porque dentro da infertilidade feminina eu acho que há muita mais coisa que pode influenciar no fim, ok? Enquanto que na infertilidade masculina é um pouco, são menos as coisas que podem interferir, basicamente estamos a falar de qualidade de esperma, mobilidade e quantidade, não muito mais do que isso. No caso das mulheres, temos um ciclo, temos imensas hormonas envolvidas, tudo isso tem que estar regulado e entre outros até porque milhares de fatores. E exatamente, e preparar o corpo, lá está, para conseguir aguentar, manter essa gravidez até ao fim, de uma maneira saudável, de uma maneira, pronto, sem problemas, sem complicações, sem o que quer que seja, até ao final, até o bebê estiver cá fora. Muito bem. Diz-me uma coisa, entrando já aqui no assunto aqui do vídeo, de que forma é que a medicina chinesa consegue ajudar para as pessoas entenderem quais são as técnicas, como é que normalmente acontece as pessoas que vêm procurar para, olha, não consigo engravidar, como é que todo o processo acontece? Primeiro de tudo, nós fazemos um diagnóstico a nível da medicina tradicional chinesa, okay? Que é sempre essencial, para vermos exatamente quais os fatores que estão em desequilíbrio, o que é que nós estamos a lidar, quais são os órgãos envolvidos. A partir daí entramos na parte do tratamento. Portanto, um diagnóstico energético. Um diagnóstico energético, okay. Exatamente. O tratamento basicamente consiste uma parte em acupuntura e uma grande maioria tratamos a base de fitoterapia, isso é a base de plantas medicinais. Okay? Aqui a fitoterapia é uma grande ajuda para conseguirmos regular o ciclo, para conseguirmos aumentar desde lubrificação, para conseguirmos aumentar uma série de coisas que nós precisamos, qualidade do endométrio, qualidade dos óvulos, depende sempre de qual é a questão que está aqui envolvida. Sim, e da própria energia em si, da pessoa, não é? Para conseguir que a coisa aconteça, não é? Claro. Então é fundamental fortalecer. Eu digo muitas vezes às pessoas que a fitoterapia, nós não conseguimos fazer aquilo que a fitoterapia faz com as agulhas, não é? Nós com as agulhas direcionamos a energia para onde nós queremos, mas não damos. Então é fundamental, e neste caso da fertilidade, a fitoterapia é assim um grande amigo. Lá está, e manter uma gravidez é um gasto energético para a mulher gigante, portanto é importante que o corpo esteja saudável, que estejamos bem, para lá está, conseguimos manter uma gravidez até ao fim com saúde. Muito bem. Portanto, basicamente, a acupuntura, a fitoterapia, certamente também algumas orientações a nível alimentar, a nível de estilo de vida. Queres deixar aqui assim uma outra dica lá para casa para quem esteja com esse problema, para começar gosto sempre de falar a nível da alimentação, tentar evitar os frios, os frescos, fast foods, acho que nem é preciso dizer, mas convém sempre, porque às vezes as pessoas esquecem, refrigerantes, tudo que seja assim mais industrializado, convém tentarmos eliminar, tudo que seja mais processado, digamos assim, tentarmos eliminar. Alimentos que ajudem a nutrir bastante a nível de sangue, beterrabas, folhas verdes, legumes, etc. Ajudam sempre no dia-a-dia. E evitar álcool e tabaco também acaba por ser um bocado. Claro. Evitar café também não é a melhor ajuda dentro desses casos. Eu gosto muito de café, gosto de cafezinho, mas faz assim um desgaste. Contra mim falo, mas sim, há uma série de coisinhas que nós conseguimos fazer, depois há uma série de chás. A nível de fitoterapia, mais que eu gosto sempre de prescrever, no caso da sálvia, por exemplo, é se calhar um dos meus preferidos. Nesse ramo, fica uma dica. Exatamente. Basicamente aqui fortalecer o sangue e fortalecer a energia é fundamental. Nós precisamos tanto de sangue como energia muito forte para resolver essas questões da fertilidade. Eu só queria voltar atrás um bocadinho, porque acho que a maioria das pessoas talvez não entenda o que é que tu queres dizer com frios e frescos. Porque as pessoas vão pensar que é nas coisas que estão no frigorífico e no congelador. Também. Também, mas não, tudo aquilo que refresca, vamos dizer,
que tem uma natureza mais fria, uma natureza mais fresca, como exemplos, por exemplo, iogurtes, queijos, laticínias, gelados, que acabam por ter natureza fria e é frio ao mesmo tempo. Mas mesmo a nível de temperatura, água gelada, tudo o que seja assim refrescante, digamos, mais difícil de digerir. E obviamente também depende aí, portanto, isto é um vídeo generalista. Porque isto depende de pessoa para pessoa, porque há pessoas que têm uma natureza mais quente, outras têm uma natureza mais fria, depende até da própria estação do ano em que estamos. E lá está, depende do diagnóstico que nós fazemos logo de início. Portanto, isto é só assim para ter uma ideia geral, porque depois realmente cada caso é mesmo um caso, não é? Ia-te perguntar, talvez seja uma questão de algumas pessoas, que é, a medicina chinesa é suficiente para tratar infertilidade? Depende dos casos. Boa. Depende dos casos. Há casos em que não, agimos muitas vezes em conjunto com a medicina convencional, com a medicina ocidental, alopática, digamos assim. Algumas vezes agimos só, nós, solo, e é suficiente. Casos em que não seja suficiente, por exemplo, lembro de um caso meu, sem especificar muito, em que havia realmente um bloqueio a nível das trompas de falópio, que não havia possibilidade nenhuma do óvulo passar por ali de maneira a haver fecundação, de maneira a haver nidação, de maneira a haver nada, porque não, pura e simplesmente as trompas de falópio não conectavam com o outro. A partir daí não há muito que nós consigamos fazer, e obviamente que não há nenhuma fitoterapia que infelizmente consiga fazer essa passagem aparecer. Nesse caso, pronto, era uma pessoa que foi à procura de fertilização in vitro, etc, etc, e o que nós fizemos foi um apoio à parte do in vitro, preparação para a recolha de óvulos, melhorar a qualidade dos óvulos, melhorar a qualidade do endométrio, regular o ciclo menstrual, para que in vitro tenha maior percentagem, maior probabilidade de correr bem. Porque mesmo a nível de in vitro, por exemplo, os níveis de sucesso não são dos melhores. E vão piorando conforme a idade das mulheres vão avançando, mas a média é cerca de 30% de casos só darem resultado, portanto, e é uma coisa bastante penosa, uma coisa que há um desgaste muito grande, há uma estimulação hormonal muito grande, há um cansaço muito grande, porque temos que estimular o nosso corpo a produzir não só um óvulo, mas quantos mais melhores, 6, 7, 8, 10, 12. O nosso corpo está preparado para produzir um por mês. Obrigarmos o nosso corpo a produzir 12, há um desgaste enorme por parte da mulher. E logo depois a seguir, fazer a transferência, etc, etc. Enfim, todo esse apoio nós conseguimos dar por trás para melhorar a probabilidade do in vitro dar bom resultado. Pois, é todo um desgaste a vários níveis. Físico mesmo. Sim, e emocional. Muito emocional, não é? Muitas vezes, por exemplo, no caso que estás a falar, das pessoas estarem a fazer in vitro paralelamente, às vezes não é a primeira vez que estão a fazer. Às vezes fazem uma, duas, três, meia dúzia ou mais, certo? Sim. E isso também tem os seus efeitos secundários, fisicamente, energeticamente e, sobretudo, emocionalmente. Sim, sem não é? dúvida. Porque há sempre aqui, e é uma das áreas em que nós também conseguimos ajudar muito, é na parte toda a gestão emocional ao longo de todo este processo que é super doloroso para o casal. Toda a ansiedade, enfim. E até os próprios efeitos secundários provocados por essa estimulação, por todo o processo de fertilização in vitro, não é? Exato. Portanto, aqui e já agora, também é interessante falar, também lá para casa, que talvez muitas pessoas nem tenham essa noção, que mesmo após a gravidez, nós continuamos a tratar as pessoas, ou seja, no sentido de levar essa gravidez a termo nas melhores condições possíveis, não é? Então, todos os, digamos, transtornos da gravidez, não é? Desde os enjoos, desde a insónia, desde a dor nas costas, não é? Desde todos os problemas digestivos, insónia, cansaço, tudo que vai acontecendo ao longo do processo, nós vamos sempre dando apoio.
até mais para a fase do termo do reposicionamento fetal, não é? Sim. Quando o bebê não está bem encaixado, não está na posição certa para nascer num parto dito natural, né? Que é possível com alguma facilidade, desde que não seja mesmo no fim. Também é possível no fim. Também é possível. Mas há pouco espaço para a criança conseguir dar a volta. Então o ideal é que seja mais cedo, ali por volta, até às 32 semanas. Sim. Pronto. Muitos casos temos conseguido depois, mas o ideal é que... Quanto mais cedo, mais fácil. Mais fácil. E até mesmo na indução do parto, não é? Sim. Para que seja, lá está, um processo natural, porque obviamente que se a criança não nasce até determinada altura, tem que haver uma indução, e essa indução é medicalizada. E, Exato. Pronto, quem quiser uma opção mais natural, também era uma pergunta que eu te ia fazer, é que, bom, isto eu sei a resposta, mas é a pergunta lá de casa, que é, ok, e a medicina chinesa também não tem efeitos secundários? Não. Desde Suspeita! Desde que se saiba, lá está o que nós estamos a fazer. Nós, a nível de gravidez, eu tenho a noção de que não são todos os acupuntores, os profissionais de medicina chinesa que trabalham com mulheres grávidas ou com pessoas grávidas, mas pronto, desde que se saiba aquilo que nós estamos a fazer, há pontos que são proibidos, que geralmente são os mesmos pontos que nós usamos depois para induzir o parto, basicamente. Há pontos proibidos, há coisas que não se deve fazer, há zonas que não se deve estimular. Tendo essa informação... E cada caso é um caso. Cada caso é um caso, sempre. Portanto, é uma forma muito... Eu acho que a procura mostra que as pessoas vão tendo esse conhecimento, não é? Sim. De que realmente há uma forma mais natural de resolver estas questões da fertilidade, não é? Sim. E falar aqui também, eu acho que não falamos, da questão no homem. Sim. Que seja relacionado com a fertilidade, seja outras questões relacionadas com a própria, o aparelho reprodutor masculino, Sim. que é possível resolver de uma forma também natural. Também mais natural, sim, sem dúvida. E lá está, aquilo, pronto, como eu já tinha referido um bocadinho, 50% da infertilidade é masculina, 50% é feminina. Embora seja muito mais associada às mulheres, não é a realidade de todo. Okay? Também metade dos casos de infertilidade que existem pertencem aos homens também. No entanto, de uma maneira, como também já disse, mais direta. Eu lembro-me de uma história, pronto, aqui assim do nada, que me veio à cabeça. Quando eu estava a estudar, quando estava a tirar o meu mestrado, eu tive aulas de ginecologia e a minha professora era muito especializada também na parte de infertilidade, não é? E ela recomendou-nos um livro, acho que o livro tinha perto de 500 páginas, mais coisa, menos coisa. Destas 500 páginas, 20 eram voltadas aos homens. 480 mulheres. Era relativamente às mulheres. Mas, no entanto, não significa que eles tenham menos ou mais condições, por isso homens, venham mais com simples. as vossas mulheres ou sem elas apareçam. Eu sinceramente prefiro que o caso de infertilidade esteja no homem do que na mulher, porque é muito mais fácil. Portanto, facilitem. Facilitem. E também, para aqueles que não gostam das agulhas, é assim, saibam que a fitoterapia tem aqui um papel muito importante, então a maior parte é só tomar umas gotinhas, uns chazinhos. Exatamente. Então não é nada, vai ser assim muito difícil para aqueles que não gostam muito das nossas agulhas. Pronto, e para terminar, queria-te só dizer se os tratamentos da medicina chinesa interferem, se eu só perguntar na verdade, queria-te perguntar se os tratamentos da medicina chinesa interferem com os tratamentos da medicina convencional. Não. Nós, lá está, sabemos o que estamos a fazer, não é? E tudo aquilo que nós fazemos tem estudos por trás e pronto, já foram testados, já sabemos exatamente para que é que eles servem e não tem qualquer interferência relativamente aos tratamentos da medicina convencional. Se te perguntassem assim, qual é a melhor... eu ando aqui a desconfiar que posso ter dificuldade em engravidar, porque ainda não fiz um ano, não é? Mas, entretanto, a coisa não está a acontecer. Quanto mais cedo... Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais não seja, lá está, para prepararmos o corpo para ter uma gravidez mais
suave, mais saudável, mais fácil, digamos assim. Sim, mais agradável. É um período tão interessante para a mulher que é escusado estar a viver com todos os efeitos secundários efeitos secundários que vêm associados a uma gravidez, não é? E até porque com menos de um ano a tentar não vai ser diagnosticado como infertilidade, portanto dificilmente eles vão começar logo a fazer exames a nível da medicina ocidental. Olha, e mesmo que as pessoas tenham tentado muitas vezes e nunca tenham conseguido, já tenham 40 anos, achas que podemos dar uma ajuda? Claro. Era isso que eu também queria deixar aqui. Claro. Bem sublinhado, porque há sempre uma luz ao fundo do túnel, está bem? E podemos dar aí uma ajuda sem grandes promessas. Exato. Mas, na pior das hipóteses, vai melhorar a sua energia, a sua qualidade de vida e a sua saúde global. Por isso, vale sempre a pena tentar. E é uma questão de vir, fazemos o diagnóstico e depois também temos uma noção melhor. Lá está, cada caso é um caso. É muito complicado estar a dizer que sim, podemos ajudar toda a gente, não é a verdade. Mas se vier, fazemos o diagnóstico, vemos o que é que se passa, tentamos resolver aquilo que está em desequilíbrio, aquilo que está em desarmonia e cria essas condições perfeitas para ter um filho. Muito bem. Olha, Natália, obrigada. Aqui a nossa Natália, que é a madrinha já de muitas crianças. A Páscoa está a ser cada vez mais difícil para a Natália, porque muitas crianças que têm sido aqui, não é padrinhadas, amadrinhadas por ti. E queria só também deixar aqui um recado relativamente à fitoterapia, a parte da medicina chinesa que se ocupa das ervas medicinais, que vamos fazer também aqui um workshop precisamente sobre o uso das ervas medicinais no dia-a-dia. Então, como tirar, no fundo, benefício do uso das ervas medicinais no seu dia-a-dia. Então, vamos fazer aqui um workshop, ainda não temos a data certa, logo que tenhamos, vamos partilhar aqui nas redes sociais, portanto, vá estando atento ou por e-mail, para quem está inscrito na minha lista. Será um workshop presencial. Sim. Este não será online, será presencial. Então, é para as pessoas aqui do norte da zona de Vila Nova Famalicão, estão todas convidadas para esse workshop, que eu acho que vai ser muito interessante. Acho que sim. Então. Sou suspeita, mas vai ser bastante interessante. Então, por hoje é só. Espero que tenha gostado deste tema. Se não é um problema seu, então faça a sua parte e partilhe com alguém a quem este tema certamente vai interessar muito. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.